Vamos aplaudir o nosso Deus aí. Põe a mão sobre o teu coração, povo. Feche um pouquinho seus olhos. Estamos quase terminando o nosso encontro. Mas prepara o seu coração para a pregação da palavra que vai acontecer agora. Para fechar todo este encontro, logo após a Santa Missa, e sela o encontro. Mas a parte das pregações serão fechadas agora, então prepara o seu coração. E canta assim, vamos. Só te peço uma coisa, à beira do poço. Já que minha sede ninguém saciou, vamos. Já que minha sede ninguém saciou. Mais uma vez. Só te peço uma coisa, à beira do poço, vai. Só te peço uma coisa, à beira do poço. Já que minha sede ninguém saciou, canta, vai. Já que minha sede ninguém saciou. Pega o seu braço, o mais alto que você puder, e canta. Não retireis de mim seu espírito. Não retireis de mim seu espírito. Não retireis. Não retireis de mim seu espírito. Minha alma não deixeis na sequidão. Vamos. Minha alma não deixeis na sequidão. Enche-me, vá. Enche-me até transbordar. Enche-me. Enche-me até transbordar. Enche-me. Enche-me até transbordar. Só tu me saciará. Só tu me saciará. Canta, canta. Enche-me até transbordar. Vai, vai, vai. Enche-me até. Enche-me, enche-me. Enche-me até transbordar. Enche-me. Enche-me até transbordar. Só tu me saciará. Só tu me saciará. O poço é fundo, mais profundo é minha sede de Deus. O poço é fundo, vamos. O poço é fundo, mais profunda é minha sede de Deus. Minha sede de Deus. O poço é fundo, vai. O poço é fundo, mais profunda é minha sede de Deus. Enche-me, enche-me, vai. Enche-me até transbordar. Vai, enche-me. Isso, enche-me até transbordar. Enche-me até transbordar. Só tu me saciará. Só tu me saciará. Senhor, Senhor, zeloso e guardador, nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentar um instante, irmãos. O texto que eu vou ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3.
Repita comigo, com Maria. Pode ser melhor, gente, misericórdia. Com Maria, o verdadeiro avivamento acontece. Com Maria, o verdadeiro avivamento acontece. Amém? Versículo 3: E a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvisses, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles os interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos, nem o momento que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem os ocultou os seus olhos. Enquanto os acompanhavam com seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Está todo mundo me ouvindo, sim ou não? Sim. Amém? No fundo está dando para ouvir? Tá, gente? Quem está no fundo está dando para ouvir ou mais ou menos? Vocês estão nem entendendo o que eu estou falando, né? Quem está no fundo está me ouvindo? Sim ou não? Sim. Uns sim, outros mais ou menos. Vamos lá. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma promessa que o nosso Senhor ele fez aos seus discípulos. Só que o contexto em que os discípulos do nosso Senhor eles estão vivendo, eles estão passando por um momento de muita dificuldade nesse apostolado do nosso Senhor. Interessante que nós sabemos tudo o que aconteceu com o nosso mestre, mas à medida que Jesus ele esteve com os seus discípulos, que ele os chamou, a Bíblia Sagrada ela diz assim que Jesus escolheu quem ele quis. Então, naquele grupo de discípulos, basicamente aqueles 12 que nós conhecemos, foram os homens que o nosso Senhor ele quis escolher, como diz as Sagradas Escrituras. Sabemos que não eram homens perfeitos, que eles tinham as suas limitações. Sabemos também que eles eram homens simples naquela época. A maioria dos discípulos que foram chamados pelo nosso Senhor, eles eram de ofícios muito comuns naquela época, porque a maioria deles eram pescadores. E isso, para a cultura do povo na época, isso caracterizava um problema, embora a gente saiba que todo trabalho ele é digno. Mas por quê? Porque normalmente as pessoas que elas iam para o ofício da pesca, que trabalhavam no campo, que eram pastor de ovelhas, eram aquele tipo de pessoas que, de certa forma, eles tinham dado errado na vida no sentido profissional. Porque naquela época, os jovens normalmente estudavam em 2 grandes centros acadêmicos, naquele período, de Hillel e Shammai. Então, normalmente, quando você não estudava nesses 2 grandes centros acadêmicos, normalmente o que sobrava para você fazer, para você sobreviver, eram os ofícios mais braçais, mais simples, mais comuns. Então, normalmente eram homens que não tinham muita perspectiva de vida. Eram pessoas que eles faziam o básico apenas para poder sobreviver. Essa era a verdade. Então, os discípulos, eles eram homens simples. Eram homens comuns naquela época. Eram homens que eram desacreditados. E todos eles tinham as suas limitações, as suas misérias, as suas dificuldades.
Nós olhamos e vemos, por exemplo, vamos começar pelo piorzinho deles, que foi Judas. Quando a gente estuda um pouco a tradição da igreja, a gente aprende que Judas, do grupo dos 12, foi aquele que se apresentou para ser discípulo. Os 11 Jesus chama, mas Judas se apresenta. É ele que quem quer ser discípulo. Só que mesmo assim Jesus o acolheu, Jesus o aceitou. No grupo dos 12 era o único que tinha uma função. Ele era o tesoureiro. Os outros não tinham função até então. Era o único que tinha uma função, foi o único que se apresentou para o trabalho. Mas a ideia que ele tinha de libertador, de salvador, era diferente das dos demais companheiros que ali estavam. Ele acreditava que Jesus traria a libertação para o povo de Israel através da espada, que ele enfrentaria o Império Romano, que Jesus montaria um exército. Então ele queria de fato a libertação, mas a forma que está no coração de Judas é uma forma completamente equivocada, porque ele acha que o Senhor vai conquistar tudo isso a partir da violência, e nós não sabemos, ou melhor, nós sabemos que não foi assim. E o final da vida de Judas nós sabemos que foi um fim trágico. Ele traiu o nosso Senhor, ele vendeu o nosso Senhor, ele tirou a sua própria vida, porque ele não compreendeu aquilo que o nosso Senhor ele estava fazendo. Se você olha para o apóstolo Pedro, você vê um homem que ele se deixa levar todo momento pelo impulso do seu coração, um homem extremamente sanguíneo, alguém que fala em hora inapropriada, alguém que muitas vezes quer resolver as coisas também pela força do seu braço. Foi alguém que demorou muito tempo a ter o seu coração moldado, porque ele era muito duro de coração. Pedro, você pega por exemplo alguém como Tomé. Nós sabemos a fragilidade de Tomé e sabemos que a sua fé, ela não era uma fé tão consistente, que ele tinha dificuldade em acreditar acerca de algumas coisas que o nosso Senhor falava, sobretudo a partir da ressurreição do nosso Senhor. Aí se diz, Charles, mas tem João. Só que João, que nós o conhecemos como discípulo amado, na verdade esse título é ele mesmo quem dá a si próprio. Não é os outros discípulos que olham para João e dizem, ali é um discípulo amado. É ele mesmo que, narrando o Evangelho, ele vai falar sobre si dizendo, João, o discípulo amado. É ele quem atribui esse título a ele mesmo. Sabemos que Jesus, dos 12, ele tinha basicamente 3 que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João. E desses 3 tinha um que era ainda mais próximo, que era João, que era o caçula, que passou a sua vida toda sem se casar, virgem. Foi a quem o nosso Senhor, do alto da cruz, confiou os cuidados da sua santa mãe. João levou Nossa Senhora para a sua casa, mas esse mesmo João, que é chamado de discípulo do amor, ou discípulo amado, um dia, porque em uma cidade não aceitaram a pregação do Evangelho, ele pediu a Jesus para que fizesse cair fogo do céu, para matar todos os habitantes daquela cidade. Então, o discípulo do amor, em algum momento, por não aceitarem a pregação do Evangelho, ele disse para Jesus, o Senhor poderia fazer descer fogo do céu e matar todo mundo nessa cidade. É a mesma coisa que eu estou dizendo, quem não acolheu o que eu vou pregar, vai cair fogo do céu e vai matar você. Você não pode fazer, meu irmão. João fez, virou santo e mártir da igreja. Por que eu não posso fazer? Você está entendendo? Eu aprendi com o apóstolo do nosso Senhor. Então você vê que os discípulos tinham as suas limitações, eles tinham as suas dificuldades. Só que à medida que Jesus chamou, e houve a aproximação, e houve também o convívio com o nosso Senhor, eles foram criando vínculos, afetos, laços, alianças, e foi se tornando, à medida que o tempo passava, cada vez mais profundo. Eu falei ontem sobre aquele livro Imitação de Cristo, e eu retorno um pedacinho dele aqui a você, e eu encerro aqui, porque isso é coisa interna nossa lá. O que acontece? Tem um momento que no diálogo lá do Pequeno Príncipe com a raposa, ele fala que quando você cria laços com uma pessoa, você passa a ter necessidade um do outro. Eu não sei se você já teve uma amizade ou uma relação que ela foi tão profunda e tão íntima que você tem necessidade da outra pessoa. Parece que você precisa ver a outra pessoa, você precisa tocar a outra pessoa, você precisa ouvir o som da voz da outra pessoa. É a minha esposa, ela me manda mensagem aqui na missão,
ela me mandou mensagem, só que eu posso ler para você. Ela disse: eu queria que você estivesse aqui em casa. O que significa? Ela tem necessidade de mim. Por quê? Porque eu sou maravilhoso. É simplesmente isso, entendeu? É porque eu sou muito, muito bom, eu sou maravilhoso. Então ela tem necessidade de mim. Ela está dizendo: meu amor, não vejo a hora de você chegar em casa. Eu não queria que você tivesse ido para a missão. Eu estou contando as horas para você chegar. Diz que você chega às 6, que desde as 3 eu começo a ser feliz. É desse jeito, né? E aí quando eu chego em casa, a gente tranca as crianças no quarto, vai para o outro, e o final da história você já sabe como é que é. É desse jeito que funciona. Eu não sei se você já passou na sua vida, ou você teve uma relação, ou um amigo, que você tem necessidade de conversar com a pessoa. Os discípulos foram assim. Eles criaram laços pela amizade, porque eles viram tudo que está no Evangelho. Aquilo que nós lemos aqui e nos encantamos, eles estavam lá. Eles viram Lázaro ressuscitar, nós lemos. Eles estavam presentes no momento das bem-aventuranças, nós lemos. Eles viram paralíticos andar, nós estamos lendo. Eles ouviram Jesus contar parábolas, eles estavam lá, vendo Jesus contar cada uma daquelas parábolas. E à medida que Jesus contava parábolas, à medida que Jesus ressuscitava pessoas, à medida que Jesus se assentava à mesa, partilhava o pão, o coração deles se enchia de alegria. Eles queriam estar todo o tempo com o Mestre. É por isso que o apóstolo disse: Senhor, é bom estarmos aqui. É por isso que lá em cima no Tabor, eles disseram: façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. O que eles estão dizendo? Nós não queremos sair daqui. Nós não queremos sair do cume da montanha. Nós não queremos sair do lugar onde está a sua presença. Aí chega um momento que Jesus chama os seus discípulos, no meio de toda essa relação, dessa necessidade que os discípulos têm de Jesus. Jesus vai dizer assim: é necessário que eu vá. E a pregação agora, feita por Jesus aos discípulos, é em tom de despedida. Você já se despediu de alguém que você ama, sim ou não? Sim ou não? Despedida, a gente sabe que é sempre muito ruim. É sempre muito ruim. Você abraça aquela pessoa, ela vai embora, você não sabe quando vai ter mais contato com aquela pessoa. A despedida é muito ruim, até quando a gente perde um ente querido. A despedida é muito ruim. Pensa um momento ruim na vida, é velório. Eu não suporto velório, gente. Eu não suporto velório, eu tenho agonia de velório. Charles, porque você tem medo de ver um morto? Não, o problema não é ver um morto. O problema é você registrar na sua memória a última imagem daquela pessoa, ela dentro de um caixão. Isso para mim é desesperador. Então eu não sou muito simpático. Quando a minha mãe morreu, eu não queria chegar nem perto do caixão, porque eu não queria essa imagem, a última imagem registrada, a minha mãe dentro de um caixão. Como meu pai morreu com 43 anos, minha mãe com 54. Então quando você tem a última imagem de uma pessoa dentro de um caixão, ela é muito ruim. É muito ruim. Então a despedida é sempre algo muito doloroso, muito difícil, muito complicado, que deixa marcas, que dá saudade. É difícil. Aí Jesus está dizendo: é necessário que eu vá. Gente, depois de 3 anos vivendo tudo que está nos evangelhos, Jesus chama ele e diz assim: eu tenho que ir para junto do Pai. É necessário que eu vá para que o Espírito venha, o Paráclito venha, porque se eu não for, ele não virá a vós. Mas quando eu for, ele vos chegará a vós e vos convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está dizendo que chegou o tempo dele cumprir a sua missão, dele cumprir o propósito e o projeto do Pai. Chegou o momento dele ser crucificado e ter o seu sangue derramado. Chegou o momento da redenção que nós ouvimos aqui acontecer. Chegou o momento do resgate ser pagado. Chegou o momento dele ser pendurado no madeiro. Mas ele está dizendo para os discípulos: eu vou ir, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vos enviarei um ajudador, um consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Só que os discípulos não sabiam quem era o Espírito Santo. Eles não tinham uma intimidade com o Espírito Santo. Eles não tiveram contato com o Espírito Santo. Eles não sabem quem é o Espírito Santo. Então essa mensagem que Jesus está dando é uma mensagem difícil de ser compreendida, porque no fundo eles estão dizendo assim: mas como assim? Depois de todo esse tempo,
tendo largado tudo, nós te servimos, te seguimos, andamos contigo, e agora o Senhor está dizendo que vai embora, mas nós abandonamos tudo por sua causa, nós deixamos tudo para trás por sua causa, e o Senhor está dizendo que vai embora e vai enviar outro no seu lugar. Nós não sabemos quem ele é, só que a missão precisa ser cumprida. Os profetas já haviam profetizado alguns deles no Antigo Testamento. O Espírito Santo precisava ser enviado a todos nós. Então chega um momento que o nosso Senhor, ele é pendurado naquele madeiro, que Jesus entrega lá no alto da cruz o seu Espírito. E quando Jesus está crucificado, a sensação que os discípulos têm é de que está tudo acabado, que não tem mais o que fazer, porque eles estão vendo o que fizeram com o seu mestre, com o seu Senhor. Eles ficam desesperados, amedrontados, angustiados, desesperados, porque na mente deles vão fazer com eles aquilo que fizeram com o nosso Senhor. Eles acreditam que eles também serão flagelados, que eles também terão que carregar uma pesada cruz em uma via dolorosa até o Calvário. Eles acreditam que de certa forma eles também serão crucificados, porque eles pensaram: se fizeram isso com o nosso mestre, imagino que não vão fazer conosco, agora que ele não está mais aqui, para de alguma forma nos proteger. Então o medo tomou conta do coração dos discípulos. Então quando eles vão para a sala do cenáculo, nós estamos ali diante de homens que o nosso Senhor escolheu, de discípulos do nosso Senhor, mas a circunstância é uma circunstância de medo, de angústia, de desespero, de pavor, achando que tudo estava acabado, porque o nosso Senhor tinha sido pendurado naquele madeiro. Só que antes disso o Senhor havia aparecido para eles, porque nós sabemos que ele morreu, ele ressuscitou, apareceu para os seus discípulos, ficou com eles ali 40 dias e disse para os discípulos que estavam angustiados: não se afastem de Jerusalém. Por que Jesus disse isso? Após a sua ressurreição, a aparecer para os seus discípulos, porque os discípulos estavam com medo, e o medo paralisa a gente, e o medo faz a gente se esquecer das promessas que Deus havia feito. O nosso Senhor, quando estava em vida, já tinha dito que aconteceria exatamente do jeito que aconteceu. Ele disse que ele seria traído, ele disse que ele seria entregue, ele disse que ele seria ultrajado, ele disse que seria motivo de vergonha e de escárnio, ele disse que seria crucificado, mas ele também disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria, como ele também disse que o Espírito Santo e a profecia de Joel seria concretizada na vida daqueles homens. Mas quando Jesus foi pendurado naquele madeiro, eles se amedrontaram e se esqueceram da promessa que Deus fez. Quando Jesus aparece para eles após a sua ressurreição, Jesus vai recordar os seus discípulos acerca da promessa que ele havia feito para os seus discípulos. É necessário que eu vá, para que o Paráclito venha, e quando eu for, ele virá a vós, e vocês receberão o Espírito da verdade. O Senhor está dizendo que esses homens receberiam uma porção transbordante, recalcada e sacudida do Espírito Santo. Aí Jesus vai dizer: não se afastem de Jerusalém, porque a promessa ela só aconteceria na permanência daqueles homens em Jerusalém, porque os profetas haviam profetizado que o Espírito do Senhor desceria sobre Jerusalém. Se afastar de Jerusalém é se afastar do lugar da promessa. Permanecer em Jerusalém é permanecer no lugar da promessa. Não se afastem de Jerusalém e aguardem aí o cumprimento da promessa que o Pai fez ao seu poder, porque descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas da Galileia e até os
aos confins da terra. Aqueles homens vão para a sala do cenáculo, apoiados na lembrança que o nosso Senhor deixou para eles, e ali eles ficam, orem em oração, buscando a presença de Deus, até que o Espírito do Senhor encha aquele lugar, até que o ambiente começa a tremer, até que um vento veemente entra naquele ambiente e se reparte sobre eles línguas de fogo naquele lugar. Nós podemos olhar para aquele cenário e vamos entender que para aqueles discípulos que estavam ali, aquele acontecimento é extraordinário, aquele acontecimento é uma novidade, mas existe alguém que também está no cenáculo, que não se impressiona com o tremor de terra, que não se impressiona com o vento veemente, que não se impressiona com as línguas de fogo, que não se impressiona com as línguas estranhas. Por quê? Porque era alguém que já havia experimentado o Espírito Santo na sua vida. Um dia em que o arcanjo Gabriel, enviado por Deus, desceu à casa de Maria e fez aquela saudação, dizendo: ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E ali foi apresentado aquela pequena menina de Sião, foi apresentado um projeto da salvação, e o anjo disse que ela conceberia e ficaria cheia do Espírito Santo de Deus. Existe alguém naquele cenáculo que já tinha tido essa experiência poderosa com o Espírito do Senhor. É ela que dentro daquela sala, é ela que naquele ambiente fúnebre, é ela que enquanto todos estavam comendo, estava intercedendo para que o Espírito chegasse naquele ambiente. Eu quero dizer a você, nesta última pregação, em alto e bom som, da mesma forma que Maria intercedeu no cenáculo para que o Espírito Santo chegasse naquele ambiente, da mesma forma ela está aqui em nosso meio, intercedendo pela sua vida, para que você receba uma porção transbordante, recalcada e sacudida do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Ela estava lá, como ela está aqui. Ela intercedia lá como intercede aqui. Ela já tinha tido a experiência com o Espírito do Senhor. Aonde Maria está, a gente percebe que a graça de Deus, a manifestação de Deus, ela acontece. Aonde a Santa Mãe de Deus está, é sempre um ambiente favorável para que o Espírito do Senhor opere em nosso meio. Aonde a Santa Doce Mãe de Deus está, é um ambiente favorável para que o Espírito Santo, ele derrame uma graça extraordinária sobre a vida do homem e da mulher, e nós chamamos isso de avivamento. Para nós que somos católicos, não existe avivamento sem essa ação sobrenatural do Espírito Santo e um derramamento poderoso sobre a vida do homem. Mas nós cremos nisso também a partir da intercessão da Santa Mãe de Deus, porque ela, como ninguém, ela deseja que a nação e o mundo seja avivada pelo Espírito do Senhor. Ela deseja isso, que sejamos avivados, que sejamos avivados. Eu não sei se você estava aqui na sexta-feira à noite, e eu expliquei aqui na sexta-feira à noite o que era avivamento. Eu disse que avivamento é uma ação do Espírito Santo, sobrenatural, poderosa na vida do homem, que pode transformar o ser humano por inteiro e por completo. Eu expliquei aqui na sexta-feira que a primeira coisa que o avivamento produz é morte, não vida, porque ele vem para matar o homem velho, ele vem para matar a mulher velha, ele vem para matar as nossas inclinações. Eu expliquei aqui que avivamento
essa primeira experiência que você tem com o Senhor, com essa ação sobrenatural do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o avivalista por excelência. Nós só podemos pensar em avivamento pensando na pessoa do Espírito Santo. Só que o avivamento é essa primeira experiência, e o reavivamento é a segunda experiência, é ser avivado por uma segunda vez. Como tem o encontro e o reencontro, tem o avivamento e o reavivamento. O avivamento é para aqueles que precisam dessa experiência porque nunca tiveram. O reavivamento é para aqueles que já tiveram, por algum motivo desfaleceram, desanimaram, cansaram, abandonaram, se distanciaram. Precisa ser reavivado. Então o que de fato nós precisamos? De avivamento ou de reavivamento? Eu questionei na sexta e questiono na última pregação. Será que eu sou alguém que preciso dessa primeira experiência como um cenáculo? Ou eu preciso voltar para a casa do Pai, me reconciliar com Deus, voltar à prática da oração, retomar a aliança que eu quebrei com o Senhor, que eu desfiz com o Senhor? Independente de qual realidade que seja, existe alguém que está intercedendo por você na tarde de hoje. Existe alguém que está suplicando por você na tarde de hoje. Existe alguém que está pedindo para que o Espírito venha poderosamente sobre a sua vida na tarde de hoje, irmãos. E a gente vê que aonde a Mãe de Deus está, que onde Nossa Senhora está, a graça de Deus ela se manifesta, a glória de Deus ela se manifesta, a unção de Deus ela se manifesta, os milagres do nosso Senhor acontecem por conta dela? Não, pela sua poderosa intercessão, pela sua súplica, pelas suas orações. Eu já disse em outra oportunidade, até mesmo aqui, eu sou fruto da oração da minha mãe rezando no pé da minha cama, e fruto de Nossa Senhora lá diante do seu Filho Jesus no céu, dizendo para o seu Santíssimo Filho: atende a oração daquela mãe que está de joelho no pé da cama de um filho, que todas as amigas dela estão dizendo, não chega nos 18 anos, ou vai apodrecer numa penitenciária, porque para esse aí não tem jeito e não tem salvação. E ela ia para o pé da minha cama, ajoelhar, rezar o terço. O que ela fazia? Pedia a intercessão de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora intercedesse pela minha vida. Então eu sou fruto da oração de duas mães. Uma mãe terrena, chamada Rosilda da Silva, que se ajoelhava no pé da minha cama, e da minha Santíssima Mãe, que estava lá no céu, diante do seu Santíssimo Filho, dizendo a ele: atende a prece, a oração daquela mãe. Isso é intercessão. É quando alguém roga por você, é quando alguém luta, trava uma batalha junto com você, é quando alguém, ela passa à sua frente, porque você deu liberdade a isso, para que o milagre e a graça aconteça. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós como católicos, nós nos esquecemos disso e desprezamos essa poderosa intercessão, como desprezamos as santas piedades que temos na igreja. Ah, se nós soubéssemos e compreendêssemos a graça, o poder e o valor da intercessão de Nossa Senhora, muitas graças já teriam te alcançado há muito tempo, se você tivesse confiado a tua situação, a tua história, a tua vida completamente nas mãos dela, claro, sem deixar de rezar. Charles, e aonde ela está? Aonde a Mãe de Deus está? Para a gente encerrar, nós sabemos que Maria tradicionalmente era chamada de Nova Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança no Antigo Testamento era o utensílio, era um objeto, um utensílio mais sagrado para o povo judeu. E naquele utensílio, a glória de Deus se manifestava ali, porque dentro daquela arca tinha as tábuas das leis, uma tigela com pote de maná e a vara de Araão. As tábuas das leis representavam o Pai, o maná representava o Filho, e a vara de Araão representava o Espírito Santo.
Então é como se a Trindade habitasse dentro daquela arca, pelos objetos, utensílios que haviam dentro daquela arca. Enquanto Israel teve com aquela arca, eles venciam as batalhas, eles venciam as guerras, as muralhas, elas caíam por terra, os inimigos eram destruídos e derrotados. Mas quando a arca não estava sobre o poder do povo, o povo padecia, o povo perdia as suas guerras, o povo perdia as suas lutas, porque é como se a presença de Deus não estivesse mais no meio do povo. A última vez que ouvimos falar sobre essa arca foi no livro de Apocalipse, no final do capítulo 11, onde João está dizendo que ele viu a arca ser levada ao céu. Eu acho interessante que existe uma discussão do povo procurando aonde está a arca, e alguns dizem que está lá no cume do Monte Ararat, mas a Bíblia diz que a arca foi levada ao céu. A arca foi levada ao céu, no capítulo 11. Só que no capítulo 2, João diz assim: eu vi em seguida surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés, e na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então a antiga arca é levada e uma nova arca é apresentada. Por isso a igreja chama Nossa Senhora de Nova Arca da Aliança. Charles, mas a Arca da Aliança não tinha trindade dentro dela. Foi o que aconteceu com Maria no dia da Anunciação. A sombra do Altíssimo a envolverá, você ficará cheio do Espírito Santo e vai passar a conceber o Filho de Deus no seu ventre. A sombra do Altíssimo, o Altíssimo é o Pai, fica cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus. E o menino que ela gerou passou a gerar no ventre, que foi o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então dentro da sua casa você vê a manifestação da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente só viu isso lá na arca do Antigo Testamento. Aí a arca foi levada ao céu, a nova arca foi deixada, e muitos começaram a procurar a Arca da Aliança para saber aonde ela tinha sido depositada. O livro de Macabeus diz que a arca foi colocada dentro de uma caverna e foram apagadas, fechada a entrada da caverna e apagado as pegadas para que ninguém a encontrasse. Mas Apocalipse diz que essa arca, que foi escondida, ela foi levada. E o mesmo Apocalipse, através de João, diz que essa arca, agora ela foi apresentada a nós que somos a igreja de Cristo. Então onde a arca está? Onde essa arca está? Porque hoje nós temos muitas realidades de evangelização na igreja. Nós olhamos para o meio cristão e vemos que o cristianismo é muito grande. Mas aonde a arca está? Você pode procurar a Arca da Aliança no meio cristão. Se você entrar, por exemplo, dentro de uma igreja batista, você vai encontrar lá um bom ambiente climatizado, sobretudo as batistas renovadas. As tradicionais são mais pobres, só que as renovadas são mais sofisticadas. Se você entrar dentro de uma batista renovada, você não precisa fazer isso, é só uma conjectura. Você vai encontrar um ambiente climatizado, você não vai ficar debaixo de tenda. Tem ar-condicionado para você. A cadeira não são como essas de plástico que nós temos aqui. É como aquelas poltronas de shopping, de cinema, reclinável, muito bom para você prestar atenção no ambiente. Se você olhar para as pessoas, normalmente elas estão muito bem vestidas, porque elas se vestem muito bem para poder ir aos seus cultos. Se você chegar lá dentro, você vai ver a iluminação. Não é como essa que está quase batendo na minha cabeça. A iluminação é sofisticada. O som de última geração. Os instrumentos, uma guitarra é mais de R$200 mil. Se você vê o Ministério de Música tocar, parecem profissionais. Tanto quem canta quanto quem toca. Harmonia perfeita, som perfeito, climatizado. Se o pastor for pregar, a sua pregação normalmente é boa, assim, a gente fala sobre teologia, articula bem, fala bem, se expressa bem, se comunica bem. Aí a gente olha e diz: tem tudo aqui? Não, está faltando a arca. A arca é o utensílio máximo da presença de Deus aqui na terra. Se você entrar numa Assembleia de Deus, eu tenho muitos amigos, por sinal,
Você vai encontrar um povo normalmente mal vestido, porque a calça não combina com o paletó e a gravata não combina com a camisa. E normalmente eles usam sempre uma calça 4 ou 5 números maiores e um paletó que provavelmente foi de algum defunto da família. Mas você vai ver homens comprometidos, rezando, extremamente pentecostais, de uma música completamente agressiva, e um pregador muito eloquente pregando a palavra de Deus. Mas se você procurar a arca, ela não está lá. Se você procurar a arca na Igreja Mundial do Poder de Deus, você não vai encontrar, a não ser o chapéu do pastor Valdomiro te pedindo algum dinheiro que ele nunca vai devolver e te pregando uma prosperidade que você também nunca vai ter, e chorando para poder vender um lenço para você que não cura absolutamente porcaria nenhuma. Mas tem muita gente que cai numa lorota dessa. Se você for na Universal do Reino de Deus, você vai ver lá os pastores amigos do Edir Macedo falando somente sobre prosperidade, sobre riqueza. Você entra com o seu carro e vai embora a pé para sua casa. Você chega com a sua bicicleta e vai a pé para sua casa. Se você for com o seu cartão, nem dinheiro para pagar o ônibus você vai ter, porque normalmente você vai deixar tudo lá, na chamada Fogueira Santa de Israel. Você vai comprar sal, você vai comprar rosa, caminhar em corredor de sal grosso, passar em 7 portas, acreditando que você vai prosperar, mas você vai ficar cada vez mais pobre, porque o que você tinha, você também deixou lá. Se você entrar, por exemplo, hoje, dessas igrejas mais modernas, como as igrejas chamadas church, você vai ver uma igreja moderna, toda escura, parede preta, normalmente os músicos todos tatuados, do pé na cabeça, ninguém tem muito compromisso com santidade, é um evangelho meio barateado, mas eles são bons para cantar, bons para pregar, mas são péssimos para poder viver o evangelho. Mas de tecnologia tem tudo dentro da igreja, mas é um evangelho que não é exigente. Você pode frequentar a igreja, continuar bebendo, continuar fumando, continuar usando droga, falando mal da vida dos outros. O que importa é que você frequente a igreja, porque o evangelho não é exigente. Se você procurar a arca, ela também não está lá. Mas se você for em uma capela, não estou dizendo paróquia, eu disse capela, na sua cidade, aqui em Guarambi, pode ser mais para o interior, mais para a roça. Aí você chega naquela capela e você olha do lado de fora e acha que a igreja é marrom, só que ela não é, só poeira no parede. Você entra na igreja, a igreja é pequena, o banco é de madeira, cabe 4 pessoas, pode sentar 2, se sentar 3, o banco quebra porque o cupim já comeu a metade do banco. Muitas vezes ali, você olha para o teto e vê muita teia de aranha, porque às vezes a igreja está fechada há muito tempo. Você olha naquele ambiente, você não encontra uma poltrona reclinável. Você não vê um som de última geração. Normalmente é uma caixinha, você liga o microfone e aquilo mal funciona e parece um cacho de abelha quando você começa a falar. Um cara que toca o violão, ele não é bom. O violão é aqueles Delvecco antigo. As cordas não pegam mais afinação. E ele não sabe, ele serviria para tocar, acho que tem 2 acordes aí, worship, porque não sabe mais do que 2, 3 notas, 4 notas, 2 acordes, não toca bem, não canta bem, se diz misericórdia. Quem disse que esse tiozinho canta? Ele está lá tocando mal, cantando mal, sentado numa cadeira que está só pela misericórdia. A igreja é pequena, não é climatizada, o calor está para matar, e quando faz frio a gente falta morrer. Talvez você não encontre tecnologia, talvez você não encontre poltrona reclinável, talvez você não encontre alguém eloquente pregando, e você não encontre alguém com timbre de voz como dos meninos aqui cantando. Mas tem uma coisa que é essencial, que em qualquer capela pequenininha do sertão você vai achar. Você vai sempre achar a Arca da Aliança te esperando, porque em cada uma das nossas igrejas existe uma imagem de Nossa Senhora para poder te acolher de braços abertos. E aonde Nossa Senhora está, o poder de Deus também se manifesta. Essa é a beleza de nós sermos católicos. Eu prefiro cozinhar debaixo de uma tenda e saber que debaixo dessa tenda ela está e o poder de Deus se manifesta, do que eu estar em um lugar climatizado e procurar pela nova Arca da Aliança e procurando eu não encontrar. Então eu prefiro trocar a modernidade dos nossos irmãos separados para poder ficar com a nossa simplicidade, porque aqui eu sei que o Espírito de Deus age poderosamente. Quem tiver pra gente cantar?
de pé. Temos pouco tempo. Pouco tempo me resta. São 4h37. Eu tenho até 4h45. E o Mar vai cantar uma música. A gente vai rezar um pouco. E a nossa oração, ela já vai ser também preparação para a Santa Missa. Amém? Amém, irmãos? Amém. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: existe uma arca da aliança na sua casa, sim ou não? Lá no Antigo Testamento, o nome que se dava era Arona Cordes. Eu não vou pedir para você reproduzir isso. Arona Cordes, a arca do testemunho, ou a arca da aliança. A nova arca tem vários nomes. Pode ser de Fátima, de Lourdes, das Dores, Aparecida, Rosa Mística. Aqui você tem devoção. Eu não sei qual que você tem na sua casa. Se você não tem, trate de adquirir uma, em nome de Jesus. Mas nós temos a nossa devoção, nós temos a nossa arca. A nossa comunidade, por exemplo, nós somos, a patrona da nossa comunidade é Nossa Senhora das Dores, que é a patrona da nossa comunidade. O Fabiano, Nossa Senhora Aparecida, Sion, é de Sion, Nossa Senhora de Sion, é isso mesmo. Lá na Servia é o que? Maria, Mãe Mestre. Maria, Mãe Mestre. Talvez a sua seja de Fátima, de Lourdes. O que eu quero dizer para você é que ela está intercedendo por cada um de nós. Intercedendo. Eu não estou atribuindo poder à imagem, mas é o que a imagem representa. E a história de alguém que intercede por cada um de nós. Então vamos clamar a intercessão de Nossa Senhora. Nós já clamamos o Espírito Santo, nós pedimos aqui que Deus tocasse, restaurasse. Nós vamos continuar pedindo o Espírito Santo, mas nesse início de oração, peça a intercessão de Nossa Senhora. Vá apresentando a sua vida a ela. E vai dizendo: mãe, intercede pela minha vida, intercede pela minha causa, intercede pela minha família. Assim como João levou a senhora para a casa dele, eu também quero te levar para a minha casa, para a minha família, para a minha comunidade, te pedir: mãe, intercede por nós, intercede por esta Viva Guarambi, intercede por essa diocese, intercede pela vida de cada filho, de cada filha, de cada irmão, de cada irmã que está aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui, de cada homem e cada mulher que está aqui. Por isso nós queremos clamar, suplicar a vossa poderosa intercessão nesta hora. Ó Mãe, intercede por cada um de nós, intercede por cada um de nós, nos coloca, nos introduz também neste teu ventre de fogo. Intercede por nós, ó Mãe, intercede por nós, ó, intercede para que possamos receber esse Espírito poderoso
alegria, ela é aquela que te ajuda a atravessar os mares da sua vida. Se você chegou aqui paralisado, saiba que a Virgem de Pentecostes é a mãe do fogo. Ela gerou fogo no seu ventre, e é este fogo que se derrama sobre